Doutora, eu tenho um dente perto do nervo e alguns dentistas falaram pra mim que se eu tirar eu vou ficar com a metade do meu rosto paralisado, que eu vou parar de sentir, e aí eu fiquei meio traumatizada, meio louca com isso e eu quero saber se tem alguma outra forma da gente tirar esse dente sem ter problema, ou se eu vou ter que conviver com ele aqui pra sempre. Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília. Quero falar então hoje com vocês sobre uma técnica que eu uso com muita frequência aqui na clínica, a coronectomia. Vamos lá? Gente, estão começando, quero falar para vocês que já estamos fazendo atendimento em São Paulo. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Na descrição do vídeo tem os nossos contatos, tá? Vocês vão falar com a gente no WhatsApp e a gente vai passar todas as informações direitinho. Pra quem não sabe, eu sou de Brasília, tá? Estou fazendo atendimento em São Paulo também, mas a minha clínica é em Brasília. E muitos pacientes têm mandado mensagem pra mim com esse questionamento, porque... Ai, doutora, porque eu tô com esse siso perto do nervo. Então, assim, vamos desmistificar as coisas, tá? Se você tem por volta dos seus 18, 21 anos, você tá na idade ideal de remover o seu siso. Às vezes a gente remove até antes. Eu mesma removi meus sisos quando eu tinha 14 anos de idade. Pode, doutora? Pode. Os meus dentes nem tinham raiz ainda. A cirurgia é bem mais simples, inclusive, de ser feita, tá? O dente não terminou de se formar. Eu tirei para colocar aparelho, removi meus sisos sem problema nenhum. Mas lá pelos 18, 21 anos é quando ele começa a querer nascer, porque já tá terminando de formar a raiz, ou então já terminou de formar a raiz, e é a idade ideal para se remover. Quando você passa desse período, tá? O siso ele vai ficar ali dentro do osso, a raiz continua crescendo até terminar de se formar, e normalmente, quer dizer que é normal, a raiz desse dente vai ficar próxima ao nervo que passa por dentro da mandíbula. Então, se você tem um dente, um siso que está próximo ao nervo, você é uma pessoa normal, tá? As pessoas que não tiram o siso até os seus 21 anos de idade, geralmente tem o siso, a raiz do siso próximo ao nervo. Se não tem, é meio que o anormal. O normal é que ela esteja próxima ao siso, tá? Então, desmistificando isso completamente. O seu caso não é complexo, não é diferenciado, você é normal. Tá? Então, eu vou usar aqui minhas cabecinhas para explicar para vocês. A gente tem esse nervo que passa aqui por dentro, ele entra aqui num buraquinho da mandíbula, sai onde tem esse rosinho aqui e passa aqui por dentro. Quando eu tenho um dente que ele não nasceu ainda, então ele não tá para fora como estão esses daqui, ele tá daqui para baixo, a raiz dele, logicamente, vai ficar próxima ao nervo que passa aqui embaixo, tá? Numa radiografia panorâmica, eu consigo ver se tem proximidade ou não, mas eu não consigo ver se está em contato com esse nervo ou não. Só que me mostra isso a tomografia. Na tomografia eu vou ver se a raiz está realmente em contato com o nervo, ou se ela está à frente do nervo ou atrás do nervo. Se estiver à frente ou atrás, eu removo o dente inteiro sem problema nenhum. Se estiver em contato com o nervo, se eu fizer a remoção completa do dente, eu posso sim trazer o risco para você de uma parestesia. Parestesia é uma alteração da sensibilidade dada por aquele nervo. Vai ficar com o rosto torto? Não. Vai falar errado? Não. As pessoas vão saber que eu tô com isso? Não. Você vai passar um batom e não vai sentir a metade do lábio. Você vai fazer a barba e não vai sentir o queixo, tá? Então, a sensibilidade da pele do queixo e da pele do lábio, do lado do siso que a gente está falando, ela fica alterada. Então, se você simplesmente parar de sentir totalmente, se o dentista romper o seu nervo, por exemplo, quando tirar o siso, você parar de ficar anestesiado, não é parestesia, é uma anestesia. Ficou com uma anestesia permanente. Se você começa a sentir formigando, às vezes latejando, dando pontada, coçando, tá? São alterações da sensibilidade, aí sim a gente chama de parestesia, tá? Uma alteração dessa sensibilidade. A anestesia é a ausência da sensibilidade. Mas vamos lá. Meu dente está em contato com o nervo, já fiz a tomografia, a raiz está muito próxima ao nervo, está em contato com o nervo, e se eu tirar o dente todo, eu vou perder essa sensibilidade. O que eu faço, tá? Então, a gente tem uma técnica que chama coronectomia, não fui eu que inventei essa técnica, tá? É uma técnica que existe já há muitos anos, eu mesma já faço há muitos anos, já fiz
milhares de coronectomias, então é uma coisa que a gente faz diariamente no consultório, não é nada do outro mundo, por quê? Porque é normal que o siso esteja próximo ao nervo, tá? Como que é feita? Então, para vocês entenderem, tá? Anatomia. Coroa é a parte do dente que nasceu, então quando você vê do lado de fora da gengiva, a gente vê a coroa do dente, e a parte que fica no osso é a raiz do dente. O que fica próximo ao nervo é a raiz. A coroa não, ela tá lá em cima. E quando eu tenho um dente incluso que não nasceu ainda, por exemplo, se eu tivesse um siso aqui, e ele pode estar deitado, ele pode estar reto, ele pode estar só inclinado, independe da posição dele, tá? Quando a gente tem um dente incluso, ao redor da coroa, fica um tecido, um capuzinho de tecido, que a gente chama de tecido pericoronário, que significa peri ao redor da coroa, tá? Pericoronário. Esse tecido serve para proteger essa coroa enquanto ela não nasceu, tá? Então, esse tecido pode se inflamar, ele pode começar a acumular líquido ali e formar um cisto, ele pode sim formar algum tipo de tumor odontogênico, não câncer, tá? Mas um tumor benigno pode se formar se tiver alguma multiplicação de célula desse tecido. Então, a parte que realmente pode te prejudicar se você não tirar esse dente incluso, tá? É a coroa e esse tecido que está ao redor da coroa, que pode reabsorver a raiz do dente do lado, que está do lado dele. Pode cariar o dente do lado, porque fica entrando alimento ali e você não consegue limpar, tá? Então, o que realmente te prejudica é a coroa do dente incluso quando ele não é removido. E é o que nós vamos remover na coronectomia. Então, o que é a coronectomia? A coronectomia é o seguinte, eu vou cortar o seu dente na metade. Então, eu vou cortar aqui entre coroa e raiz e vou remover a coroa. E vou deixar a raiz lá dentro do seu osso, tá? Duas coisas podem acontecer. Ou vai formar osso por cima dessa raiz e ela vai ficar aí pro resto da vida sem problema nenhum, você nem vai lembrar dela, tá? Ou ela começa a migrar, a querer subir, a querer como se fosse nascer. Agora eu tirei a coroa ali de cima, a raiz tem espaço para subir. Ela pode querer subir. Mas se ela subir, ela vai se afastar do nervo lá embaixo. E a gente tira a raiz sem problema nenhum, tá? Então, é uma técnica feita há muito tempo, como eu falei. Não existem, pelo menos nos meus casos, não existe caso de parestesia em paciente que fez coronectomia. Tá? A gente não agride o nervo com essa técnica, então a gente evita esse tipo de complicação, tá? Você pode ter o viés de ter que fazer uma segunda cirurgia para remover a raiz, mas ao meu ver, eu preferia passar por 2 procedimentos do que passar o resto da minha vida sem beijando na boca e sem sentir o meu lábio inferior, por exemplo, colocando um copo quente e não sentindo, comendo, babando e não saber que eu estava babando, tá? Então, a gente simplesmente elimina esse risco. Quando o dentista sabe fazer a técnica e faz a técnica bem feita, a gente elimina o risco da parestesia. Você não precisa ter esse tipo de medo, de receio. É uma técnica rápida, é uma técnica simples, mas tem que ser feita com quem sabe fazer, tá bom? Eu não posso mexer na sua raiz na hora que eu tô removendo a coroa. Se eu mexer na raiz, eu vou ter que remover ela, senão vai infeccionar. Então, tem uma técnica sim, mas é uma técnica simples para quem tá habilitado para fazer, tá? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Por favor, não tenham medo disso, tá? É uma coisa normal de acontecer no consultório. O dentista que não está habituado a ver isso é porque não é um dentista que é especialista. Um especialista, um cirurgião bucomaxilofacial como eu, vê isso rotineiramente no consultório. Então, a gente não tem nenhum receio em fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de remoção de siso, porque é algo normal, tá bom? Então, se você tem um siso assim, procure um especialista que você não vai ter problemas, tá bom? Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu like, segue o nosso canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, por favor, coloca aqui nos comentários. Se quiser entrar em contato com a gente para tirar as dúvidas, tem todos os nossos contatos aqui na descrição, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!